Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da série Show Enxaqueca. E aqui a gente conversa sobre a sua jornada, sobre caminhos possíveis para você vencer a enxaqueca como eu venci. E hoje eu trago aqui mais um convidado super especial, um médico que eu sou fãzaça, Dr. Rodrigo Bomeni. Ele é médico endocrinologista, formado pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor científico da Associação Brasileira Low Carb. Uma honra ter você aqui, Dr. Rodrigo. Bem-vindo aí ao canal. Oi, Dani. Oi, pessoal. Todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Obrigado pelo convite. A gente até estava conversando aqui antes de iniciar ao vivo. Quantas indas e vindas para acontecer essa entrevista. Mas eu estou muito, muito satisfeito que no final deu certo. Muito No obrigado, final Dani. sempre dá certo, né, doutor? É assim na Sim, sim, vida sim. como um todo. É. Obrigada aí pela sua presença mais uma vez. Eu estou bastante feliz de conseguir trazer várias celebridades aí da área médica, vários médicos que eu admiro para levar informação. Meu objetivo, eu sempre falo, que as pessoas elas estão doentes, não é uma frase minha isso, né? Mas as pessoas Uhum. estão doentes não por falta de remédio, mas por falta de conhecimento, por falta de informação. E meu objetivo é sempre contribuir para levar a informação correta a respeito das doenças de forma correta, mesmo porque eu sofri muito, né? Fui pulando aí de galho em galho por conta da enxaqueca. Depois também Uhum. vou falar um pouquinho da minha história aí com a tireoide, que vai ser o nosso assunto central aqui, né? Mas vamos lá. Eu acho que esse ponto que você levantou é muito importante. Essa busca por informação, na prática, ela se revela como uma autorresponsabilização pela própria saúde, né? É claro que existe uma linha muito tênue. Veja que quando você busca informação, não significa que você precisa decidir sozinha do seu tratamento. É sempre importante que você tenha a orientação do seu médico, do seu nutricionista, enfim, da equipe, daquele profissional que se capacitou para isso. No entanto, eu acho que por muito tempo essa era uma relação quase hierárquica, assim, sabe? O que o nutricionista fala, o paciente tem que seguir. O que o médico fala, o paciente tem que seguir. E o que a gente tem observado é que quando essa relação se torna de igual para igual, ou seja, o paciente leva informações que ele viu estudou, que ele viu na internet, alguém comentando, ou para um nutricionista, enfim, buscar outras estratégias, porque hoje em dia, isso dependendo muito da doença, também assim, tem muita informação disponível, muita informação disponível, e às vezes várias estratégias para que você consiga levar ao resultado desejado, que é uma melhora da qualidade de vida, melhora dos sintomas. Então, eu acho que essa apropriação do paciente, de buscar conhecimento e de discutir com o seu médico, e discutir aqui no bom sentido, de falar, olha, eu ouvi isso daqui, você acha que faz sentido? Se encaixa para o meu caso? Porque às vezes pode ser que não se encaixe. Você acha que isso tem mais risco, mais benefício? Acaba sendo muito importante. Porque você é capaz de achar outras alternativas que talvez o seu médico ou o seu nutricionista não conseguisse, mas também porque eu acho que isso gera mais engajamento. Eu acho que isso, quando a ideia parte, quando o paciente se sente parte do projeto, ou seja, a decisão do tratamento que ele vai fazer, ele está diretamente envolvido nisso, a chance dele engajar é muito maior. E isso, na prática, é o que faz mais diferença, porque não importa, o médico pode orientar o que for, o nutricionista pode orientar o que for, mas se o paciente não seguir, não vai ter resultado. Então, eu acho que esse processo de buscar informação, e aí aqui, claro, veja através desse podcast maravilhoso, ainda focado, né, para essa questão de enxaqueca e tal, eu acho que é muito, muito, muito interessante e muito válido. Então, parabéns, Dani, também pela iniciativa, porque eu tenho certeza que certamente ajuda muitas pessoas. Com certeza, eu falo um pouco disso, né, dentro do programa, dessa questão do relacionamento do paciente com o médico. Então, Uhum. procuro falar para as pessoas, né, orientar, ajudar, como buscar um médico bacana que você consiga ter uma relação, porque não pode ser, como você falou, essa relação hierárquica. Né? O médico ele vai te conduzir, né, na sua saúde, ele vai olhar os exames, ele vai te examinar, ele vai ver seus sintomas, enfim.
e vai levar, né, de acordo com o que ele estudou, para o seu diagnóstico e tal, mas a gente também tem a nossa parte, né? Como paciente, a gente tem o nosso dever de falar, doutor, olha, quando eu como alho, eu passo mal. Quando Exato. eu, né? Mas hoje não, hoje eu vejo que as pessoas terceirizam muito a saúde, né? Chega pro doutor Rodrigo, olha, eu tenho enxaqueca, se vira aí. Né? Peraí, mas Uhum. como é? Vamos conversar. As pessoas perderam essa capacidade de se conhecer, de entender o que faz mal, o que não faz, em que momentos, quais são os comportamentos que ela tem. O paciente tem que ter a parte dele, né? Eu acho que é uma relação 50-50. Não pode ser, né, Sim. diferente disso. E a gente tem que se apoiar, sim, nos médicos, com certeza. A gente não pode fazer tudo sozinha, simplesmente pesquisar lá na internet e sair fazendo, né? Mas tem que ter essa relação. Eu acho muito bacana. E quem tem enxaqueca tem um grande problema nessa relação. Achei bacana você falar isso. Nem estava muito na pauta esse assunto para eu falar, mas eu me sinto, né, no dever. A doença crônica, né? Quando eu falo enxaqueca crônica, eu estou falando de pessoas que têm dores todos os dias, eu estou falando de pessoas que são viciadas em analgésicos, né? Para você ter uma ideia, eu tomava 16 comprimidos de Dorflex por dia, Uau. né? Então, assim, e aí a gente chega, né, numa consulta, num novo neurologista, a gente quer uma saída, a gente quer conversar. Não, alimentação não tem nada a ver. Não vem, você vai perguntar, mas doutor, você acha que eu estou comendo alguma coisa? Não, não tem nada a ver. Doutor, mas e o meu emocional? Não, isso é bobagem. E aí você vai se constrangendo, né? E aí, não Uhum. é possível que você tenha dor todo dia. Isso não é dor, você está mentindo, já ouvi isso. Então, assim, a gente vai ficando frustrado. Então, é muito bacana ouvir, né, de você que você preza por essa relação. Muito, muito legal mesmo. Mas vamos lá. Eu queria iniciar com o tema da tireoide, né? Porque a Uhum. tireoide é um ponto dentro do tratamento da enxaqueca que, assim, se ela não está funcionando bem, provavelmente a pessoa vai ter dor aí por esse desequilíbrio aí da tireoide, uma falta de hormônios. Um ponto que eu sempre vejo que pega dentro das pessoas que eu sempre estou ajudando dentro do programa, o que eu vejo? Muita gente com hipotiroidismo, né? Queria entender, assim, de você, por que tem tanta gente hoje com hipotiroidismo, né? Eu É. já atendi mais de 300 pessoas dentro do programa e eu nunca vi ainda, pode ter sido aí nunca vi uma com hipertiroidismo. Hipotireoidismo é muito mais frequente do que hipertireoidismo. Isso aí, mesmo na população em geral, é mais frequente, Ah, né? então tá. Quando a gente pensa na população com enxaqueca, existe ainda uma frequência ainda maior de hipotireoidismo. Então, os estudos mostram essa associação da baixa produção de hormônio tiroidiano com o aumento da prevalência de enxaqueca. É claro que os estudos, assim, eles não conseguem demonstrar que isso é uma relação causa-efeito. Tá? Então, isso não é tão bem estabelecido. Então, o que é uma relação causa-efeito? Veja, eventualmente você pode ter uma associação. Então, um estudo clássico é aquele de maior ataque de tubarão em pessoas que tomam, na época que as pessoas tomam picolé. Ou seja, existe uma associação entre tomar picolé e ataque de tubarão. Mas veja que provavelmente não tem uma relação causa-efeito. Tomar picolé não aumenta o ataque de tubarão. É porque geralmente as pessoas que tomam picolé fazem isso na praia, geralmente é no verão. Então, veja que o tomar picolé é só um marcador de que essa pessoa está na praia ou de que é verão, tá? Então, quando a gente pega esses estudos observacionais, embora tenha associação, a gente tem que tomar muito cuidado para não inferir com absoluta certeza que existe uma relação de causa e efeito. Dito isso, tá bom? Porque eu acho que esse assunto, o assunto tireoide, tem pontos que são certezas absolutas e tem outros pontos que são interpretações dos estudos. E a gente tem que deixar isso sempre muito bem claro.
tá? Dito Perfeito. isso, veja, tem alguns estudos em pessoas com, por exemplo, hipotireoidismo subclínico, que são aquelas pessoas que têm até uma alteração laboratorial, né, um TSH um pouquinho mais alto, mas que não tem muitos sintomas, e na verdade não tem sintomas nenhum de hipotireoidismo, por isso que chama subclínico, mas que tem enxaqueca. E nesses estudos, em alguns desses estudos, a reposição de hormônio tiroidiano diminuiu o número de crises de enxaqueca. Então, veja, por isso você pode inferir que, olha, talvez a falta de hormônio tiroidiano, de fato, aumente as crises de enxaqueca, ou seja, uma das causas da crise de enxaqueca. Porque quando a gente pensa em dor de cabeça, em enxaqueca, a gente tem que ter claro que é igual, digamos assim, obesidade. É uma coisa multifatorial. Então, assim, Sim, sim. eventualmente pode ser uma questão hormonal, pode ser privação de sono que desencadeia, pode ser o estresse, pode ser questões alimentares. Veja quantas pessoas não melhoram das crises de enxaqueca somente com a retirada de determinados alimentos que são mais inflamatórios. E esse é um ponto que você tocou, né? Porque a gente encara muitas vezes esses sintomas como doenças crônicas. E às vezes isso que faz com que a gente fique tão voltado no tratamento do sintoma e não na resolução do problema. Né? A gente vê isso com diabetes tipo 2, com obesidade, a gente encara isso como uma doença crônica. Olha, eu tenho essa doença e agora eu preciso aliviar os sintomas. E dificilmente as pessoas correm para ver, mas o que será que está desencadeando isso? Né? Será que essa dor de cabeça não é só um sinal que o meu corpo está, por exemplo, dizendo de que falta hormônio tiroidiano ou de que tem algum alimento que eu estou comendo que está gerando esse tipo de reação? Acho que esse é o tipo de análise que muitas vezes as pessoas conseguem encontrar nesses podcasts e acabam melhorando, porque eles começam a fazer teste, e aí é o que você falou, é teste mesmo, porque o que vale para um talvez não vale para o outro. Embora um possa ter dor de cabeça, enxaqueca quando toma leite, por exemplo, outros não. Mas muitos tiram o leite e melhoram a enxaqueca. Então, isso é extremamente individual. Mas voltando para a questão da tireoide. Se eu devagar muito, você me avisa, tá bom, Dani? Tá bom. Mas voltando para a questão da tireoide. Então, sim, hipotireoidismo é muito mais comum do que o hipertireoidismo. E em quem tem enxaqueca, existe uma prevalência, uma quantidade de pessoas muito maior em quem tem hipotireoidismo. Por curiosidade histórica, no século passado, eles faziam tratamento da enxaqueca com hormônio tiroidiano. Então, tem um livro do Dr. Barnes que ele relata isso. Então, as pessoas que tinham enxaqueca e ele aferia a temperatura, e era temperatura muito baixa, ou tinha uma taxa metabólica basal mais baixa, ele fazia reposição de hormônio tiroidiano, e aí tem vários relatos de pessoas que melhoravam. Naquela época, veja, a gente não tinha exames, não tinha o TSH para dosar, não tinha T4, nada disso. Era um diagnóstico basicamente clínico, digamos assim. Ô, Dani, posso dar um passo atrás só para explicar para quem está nos ouvindo, porque eu falei vários termos e talvez quem está nos ouvindo possa não ter uma total compreensão do que a gente falou. Fica à Então, vontade. veja assim, a tireoide é uma glândula pequenininha que fica aqui na frente do pescoço. Tá? Então, a gente consegue, inclusive, palpar a tireoide. Ela tem o formato de uma borboletinha. Então, se você for buscar no Google, ela é bem pequenininha, tem o formato assim de uma borboletinha. Quando ela está maior, a gente consegue, inclusive, visualizar ela assim a olho nu, né? Que são aquelas pessoas que a gente fala que tem bócio ou se tem um nódulo. E o que a tireoide faz? A tireoide ela é uma glândula, então a glândula é como se fosse uma fábrica do nosso corpo e ela produz hormônios. Tá? Então a tireoide, basicamente, ela produz dois hormônios, o T4 e o T3. Tá? Então, são esses dois hormônios que ela produz. Ela produz muito mais T4 do que T3. T3 ela produz bem pouquinho. Tá? Esses hormônios tiroidianos, eles têm uma particularidade, porque é um dos poucos hormônios do nosso corpo que tem receptor em todas as células. Tá? Então, o que é receptor? Veja, um hormônio, quando ele é produzido, a fábrica produz, a tireoide produz no caso, e aí ele vai para o sangue. Mas ele no sangue, ele não tem nenhuma função. Para ele exercer a função dele, ele tem que se ligar em algum lugar, que é esse receptor. Então imagine que o hormônio fosse o meu dedo,
Então, veja, então, o dedo aqui, veja, se o dedo ficar só navegando aqui na frente, não acontece nada. Para que a luz acenda, precisa se ligar no interruptor. Esse interruptor seria o receptor da célula, tá? Então, você pode ter um monte de dedos aqui, igual eu estou aqui, mas se não ligar em nenhum receptor, não acontece nada, vai continuar tudo escuro, tá? Agora, veja que interessante, dependendo de onde esse interruptor está ligado, vai acontecer uma coisa diferente. Por exemplo, se eu apertar o interruptor da TV que está aqui na minha frente, vai ligar a televisão. Se eu apertar o interruptor do abajur, vai ligar a luz do abajur. Se for o interruptor da parede, vai ser a luz do quarto. Então, você pode ter o mesmo hormônio, você pode ter o mesmo receptor, mas dependendo de onde ele estiver ligado, a ação vai ser uma. E por que eu estou falando isso? Porque como o receptor do hormônio tiroidiano está em todas as células do corpo, por causa disso, os sintomas da falta de hormônio tiroidiano são tão amplos. Então, veja, você pode ter como sintomas de falta de hormônio tiroidiano sonolência, lentificação, dor de cabeça, insônia, pele seca, constipação, alteração menstrual, intolerância ao frio, porque é o hormônio tiroidiano que regula a nossa temperatura, perda de memória, diminuição do metabolismo, facilidade para ganhar peso, pode ter alterações faciais mesmo, porque vai acumulando algumas substâncias aminoglicanas. Então, assim, você tem uma série de diminuição da frequência cardíaca, né? Porque o hormônio tiroidiano regula a nossa frequência cardíaca. Então, veja que o hormônio tiroidiano, ele atua em todo o nosso corpo. E por isso que a falta dele pode ser tão prejudicial, tá? Então, veja, voltando, a fábrica está lá, a fábrica tireoide, ela produz esses dois, produz o T4 e produz o T3. Como toda fábrica tem um chefe, e na tireoide esse chefe tem um nome, chama TSH. Então, quando vocês dosam o hormônio tiroidiano, geralmente tem lá o T4 livre e tal, mas geralmente é dosado esse TSH, que é o chefe da tireoide, digamos assim. O que o TSH faz? Ele é como se fosse o chefe da tireoide. Então, veja, quando a tireoide está produzindo hormônio de uma maneira adequada, veja, quando a fábrica está produzindo lá as coisas que ela precisa produzir, qual que é a reação do chefe? O chefe fica quietinho. Ele está lá, sentado na cadeirinha dele, ele não se manifesta, nada disso. Agora, quando começa a diminuir a produção da fábrica, o chefe geralmente faz o quê? Começa a gritar, ele começa a crescer, ele tem que mostrar a função, tem que mostrar para que ele está ali e tal. E é assim que funciona no nosso corpo. Esse TSH é o hormônio tireoestimulante. Então, ele estimula a tireoide. Quando a tireoide diminui a produção de hormônio tiroidiano, o TSH aumenta. Tá? Então, ele aumenta por quê? Porque, olha, ele nota que está produzindo pouco e ele vai, vocês têm que produzir mais, vocês têm que produzir mais. Então, o critério laboratorial, digamos assim, para a gente fazer o diagnóstico de falta de hormônio tiroidiano, de hipotiroidismo, então o hipo é de pouco tiroidismo, de pouca produção de hormônio tiroidiano, vem disso. Você tem um TSH alto, ou seja, você tem um sinal de que o chefe da tireoide está mandando a tireoide produzir mais hormônio, porque ele identificou que ela está produzindo pouco. Eu costumo dar o exemplo que seria como assim, se a tireoide fosse uma fábrica de tecidos. E aí ela produz tecido mesmo, que seria o T4, mas ela produz um pouquinho de camiseta, que seria o T3. Tá? Qual que é a diferença dos dois? Porque veja que o que veste as pessoas é a camiseta. Ninguém pega um tecido e coloca, né? A pessoa coloca uma camiseta. E isso é importante diferenciar, por quê? Porque quando a tireoide produz T4 e T3, e eu falei para vocês que ele precisa se ligar no receptor, quem se liga no receptor é o T3. Ou seja, o hormônio ativo que se liga lá no receptor dentro da célula é o T3. Ele é a camiseta que veste na pessoa. O T4 é como se fosse o tecido, ou seja, a tireoide produz um tecido, esse tecido vai ter que entrar dentro da célula, ser transformado em camiseta para que alguém pudesse ser vestido. De outra forma, você produz mais T4, esse T4 precisa entrar dentro da célula,
lá dentro da célula, o T4 vira T3, e aí sim ele se liga no interruptor, no receptor. E por que isso é muito, muito, muito importante? Porque quando a gente fala do TSH, o TSH ele reflete muito o quê? O que está acontecendo dentro da fábrica. Ou seja, se a fábrica parar de produzir tecido, ele vai perceber e vai mandar produzir mais tecido. Agora, se por um acaso a célula, a lojinha lá que está transformando o tecido em camiseta, não estiver fazendo isso de uma maneira adequada, o chefe não percebe. Hum. E esse é um dos grandes problemas. Por quê? Porque quando a gente pensa na história do hipotireoidismo, até 1970 mais ou menos, o diagnóstico do hipotireoidismo ele era eminentemente clínico, digamos assim. Então a gente dosava a temperatura corporal, a gente dosava a taxa metabólica basal, a gente via o contexto dos sintomas e falava, olha, eu acho que esse quadro clínico é sugestivo de falta de hormônio tiroidiano. E aí fazia-se a reposição dos hormônios tiroidianos. Isso tinha o lado bom? Acho que tinha, porque era uma época que a gente valorizava mais o paciente, aquilo que ele estava sentindo. A gente, de Os fato, sintomas, acreditava, né? exato, no que ele estava sentindo. Tem o lado ruim também? Tem, porque como vocês viram, os sintomas do hipotireoidismo, da falta de hormônio tiroidiano, são extremamente vagos. Ou seja, Pode nada confundir, impede por que... exemplo, com uma Exato, anemia, né? Você fraqueza, exato. cansaço, queda de cabelo, unha fraca, Você, pode ser pode anemia. ter, você pode ter esses sintomas por outro motivo. Então, ao mesmo tempo que tem o lado positivo, porque a gente tratava mais, digamos assim, a gente também errava mais, porque a gente também não tinha nem como monitorar esse tratamento. Tinha um outro lado que era interessante nessa época, porque nessa época a gente fazia a reposição com extrato de tireoide. Então, quando a gente fazia a reposição do hormônio tiroidiano, a gente repunha o T4 e o T3, tá? Porque a gente estava repondo tudo aquilo que a tireoide produzia. Em determinada época, notou-se que, olha, quando você tira a tireoide do ratinho e dá T4, aparece T3 no sangue. Foi aí que descobriram que tinha essa conversão do T4 em T3. E aí partiram-se da premissa que, olha, se o T4 vira T3, não tem necessidade da gente repor T3. Vamos repor só o T4, que é o Puran, Já o entendi Sintose, aonde você quer chegar. que é o tratamento padrão. Mas foi uma premissa estabelecida de que, olha, a gente não precisa repor T3, porque o T3 ele é transformado, o T4 vira T3. E, de fato, isso acontece. Só que veja que essa premissa, ela parte de premissas também equivocadas. Ela parte, por exemplo, da premissa que a quantidade de T3 que a tireoide produza, por mais que seja baixa, ela é insignificante. Ela parte da premissa de que todo mundo faz essa conversão do T4 e T3 de uma maneira absolutamente igual e fidedigna, o que não é verdade. Ela parte da premissa que as pessoas vão ter a mesma sensibilidade ao hormônio tiroidiano. E mais, ela parte da premissa que você é capaz de controlar tudo isso através do TSH. E o que foi vendo é que a gente partiu de várias premissas que foram se mostrando falsas depois. O TSH, ele não é um bom marcador da concentração de hormônio que tem na periferia, ou seja, no nosso corpo. Ele é um bom marcador ali só naquele eixo da hipófise, onde o TSH é produzido, e da tireoide. Hoje a gente sabe, por exemplo, que tem vários fatores que interferem essa conversão do T4 em T3. Então, desde marcadores genéticos, então a gente sabe 20, 25% da população tem polimorfismos que dificultam essa transformação, deficiência de vários minerais, então selênio, magnésio, de vitaminas, vitamina B6, vitamina A, então vários fatores que são importantes para essa conversão. A gente sabe, por exemplo, que o excesso de frutose diminui a entrada de hormônio tiroidiano dentro da célula, né? E a nossa alimentação basicamente é açúcar, farináceos. A gente sabe que estresse diminui isso, que resistência à insulina, que inflamação crônica também diminui essa conversão do T4 e T3. E aí foram vendo que, olha, você tem várias doenças nas quais o TSH é normal e a pessoa tem um T3 baixo.
Entende? Então, aquela ideia de que o TSH era uma coisa que, olha, se o hormônio tireoidiano estiver baixo, o TSH vai aumentar, em várias situações isso não acontece. Você tem um hormônio tireoidiano baixo e o TSH continua normal. Por quê? Porque ele só vê essa parte central, ele não vê o que está acontecendo na periferia do corpo. Mas o fato é que, enfim, a gente partiu dessas premissas, a gente acreditou, e aí para desconstruir isso é mais difícil. Porque agora a gente tem que desconstruir premissas erradas com base em estudos randomizados. E aí por isso que eu falo que é uma questão que é uma área de fato ainda nebulosa na medicina. Por quê? Porque boa parte dos estudos randomizados que compararam grupos repondo T4 e no outro grupo T4 e T3 não viram diferença. Ou seja, não teve uma diferença nos sintomas. Mas aí, qual que é o problema? São as premissas. Porque quando você faz um estudo que você considera que todo mundo é igual, você não vai encontrar nada de fato, né? Então, quando você considera que todo mundo precisa ter, por exemplo, você faz a mesma troca de doses de T4 em T3, você está partindo do princípio que todo mundo converte igual o T4 em T3. Quando você faz o ajuste de dose baseado no TSH exclusivamente, você está partindo de uma premissa errada, já que a gente sabe que o TSH não avalia o que está acontecendo na periferia. Quando você parte do princípio que as pessoas têm a mesma sensibilidade ao hormônio tiroidiano, também é uma premissa errada. Então, veja, talvez tenham pessoas que precisem de mais hormônio tiroidiano, assim como tem pessoas que precisam de mais insulina. Mas veja como com insulina e glicose é muito mais fácil a gente conseguir entender isso. Veja, eu tenho duas pessoas que têm glicose de 80. Né? Então, a insulina, por exemplo, é um hormônio produzido pelo pâncreas, tá? Não tem nada a ver com tireoide. Mas a insulina faz o quê? Ela pega a glicose que está no sangue e coloca para dentro da célula. Então, veja, você tem duas pessoas que têm glicose de 80. Uma tem insulina de 4 e a outra de 30, por exemplo. Veja, é fácil a gente imaginar e falar, puxa, olha, se elas têm a mesma quantidade de glicose no sangue, uma insulina está 4, a outra está 30, puxa, é sinal que essa outra aí tem uma resistência à insulina, porque ela está precisando de muito mais insulina para exercer a mesma função. E com o hormônio tiroidiano, também tem estudos que sugerem isso. As pessoas podem ter resistências, sensibilidades diferentes ao hormônio tiroidiano. Então, talvez eu precise de mais, talvez você precise de menos. O problema é que a gente não tem um marcador igual à insulina. Né? Na insulina, a gente tem a glicose, a gente consegue dosar no sangue. Com a tireoide, tem uma grande dificuldade para a nossa geração, que é o quê? É acreditar no paciente. Ou seja, de você repor e o paciente falar, não, mas eu ainda estou cansado. E eu estou cansado e, olha, eu estou dormindo bem, eu estou comendo bem. Né? E esse ponto é importante, porque veja que você pode ter falta de hormônio tiroidiano, essa conversão pode estar ruim e não necessariamente a solução está em repor o hormônio tiroidiano. Às vezes a reposição está justamente no que a gente comentou aqui, e o que você defende muito também, que é o quê? Mudar o seu estilo de vida. Né? Mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação, gerenciar melhor o estresse, dormir melhor, para que você tenha uma conversão de T4 em T3 melhor. Mas tem pessoas que, mesmo fazendo tudo isso, ainda continuam muito sintomáticas em relação à parte da falta do hormônio tiroidiano. E aí o que eu sempre digo é, olha, tudo bem, você não tem estudos randomizados, de fato, que confirmem o benefício. Mas veja, esses estudos são cheios de vieses e erros metodológicos. Por outro lado, esses mesmos estudos não demonstraram nenhum risco adicional de você usar T3. Pelo contrário, a gente tem estudos, por exemplo, em pacientes com depressão, utilizando doses 5, 6, 8 vezes maior do que eles usam no tratamento de pessoas com hipotiroidismo, sendo que essas pessoas com depressão não têm hipotiroidismo. Com melhora da depressão, né? Ou seja, é algo seguro de você fazer. E, sendo seguro, o seu paciente está ali, ele está falando para você, olha, eu não era assim. Depois que eu tirei a tireoide, eu piorei muito. Olha, depois que eu tive esse diagnóstico, está muito ruim. Eu já mudei minha alimentação, eu estou fazendo exercício, eu estou dormindo bem, mas eu não consigo. Eu estou, assim, meu humor é deprimido, meu cabelo não para de cair, minha pele está seca, tenho enxaqueca. Que mal faz você tentar repor, né? Porque que em determinado momento da medicina
o exame laboratorial passou a valer, ter um peso muito maior do que os sintomas do seu paciente. E essa é a grande questão. Veja, eu acho que é importante os exames laboratoriais, mas eles não podem substituir de uma maneira exclusiva aquilo que o seu paciente está relatando para você. E no caso do hipotireoidismo, os sintomas, o que o paciente sente é extremamente relevante. Muito legal. Eu me identifiquei totalmente com isso que você está falando e eu quero expor aqui um pouquinho da minha visão, porque assim, eu tenho enxaqueca, tive enxaqueca desde os 6 anos de idade, mas eu tive alta em 2005, então já estava super bem em 2005 da enxaqueca e tal, estava tendo assim de 1, 2 crises no mês só. Para quem tinha dor diária, né? E vim caminhando, só que assim, eu sempre tive essas queixas de cansaço, de dor nas pernas, mas não era um cansaço, não é que eu fui para academia e fiz exercício e tinha cansaço, era um cansaço constante, né? Uma coisa que parecia que eu era até mal-humorada, cabelo sempre caindo, eu tinha dificuldade de emagrecer, não, mas seus exames estão normais. E eu entendo agora, né, da maneira que você explicou, a dificuldade do diagnóstico até, né? Se Sim. confunde demais. Mas quando eu recebi o diagnóstico, que faz mais ou menos de 4 a 5 anos, não me lembro exatamente. Daniela, agora tem um hipotireoidismo aqui, você vai ter que tomar o tal do T4. Né? Comecei a tomar o T4. Só que por conta desse meu histórico com a enxaqueca, eu fiquei com medo de tomar um hormônio, porque enxaqueca é um desequilíbrio neuroquímico, hormônios, neurotransmissores, eu vou tomar hormônio, será que isso não vai alterar? Comecei a pesquisar, né, na internet e descobri, né, nas minhas pesquisas que tem muitos casos que não deve ser somente com T4, que tem que ter o T3. E aí eu falei, poxa, eu só estou tomando T4, vou atrás desse médico aqui que eu descobri. E fiz uma consulta com ele. E comecei realmente aí ele olhou para mim, enfim, fez infinitas perguntas, e eu comecei a tomar o T3 e o T4. E a partir desse momento, esses meus sintomas praticamente desapareceram. Então, assim, de cansaço, de queda de cabelo, de insônia, até a minha enxaqueca, que já estava mais estável, melhorou mais ainda. Meu ciclo menstrual, que antes, lá em 2000, era de 60 dias, com a mudança de hábitos, ele diminuiu para 45. Mas quando eu comecei a tomar os hormônios corretamente, eu fiquei reguladinha. 28, no máximo 30 dias eu menstruo. Então, para mim, assim, para minha performance, foi sensacional a reposição hormonal, né? E aí eu queria te perguntar exatamente isso, porque eu vejo muita gente ainda que né, dentro lá do programa, as pessoas que eu atendo só são medicadas com o T4. Quando que é necessário? É um teste? Tem alguma coisa que você possa falar para ajudar essas pessoas a se nortearem, a conversar com o médico? Olha, eu sei que eu estou tomando T4, mas acho que eu deveria tomar T3 também. Me dá uma luz em relação a isso. Vamos lá. Então, primeiro, assim, o uso do T3 ele é contraindicado pela Sociedade de Diabetes, tá bom? Eu entendo as ressalvas, talvez do ponto de vista populacional seja difícil recomendar isso. A gente tem um problema que o T3 não é comercializado aqui no Brasil em farmácias, então é preciso recorrer à farmácia de manipulação. E, de fato, isso é um risco também, porque a gente está falando em microgramas. Então, dependendo da farmácia de manipulação que você fizer, pode correr o risco. E veja que as descrições de casos que deram erradas, todas foram ou tentativa de suicídio, tá? Mas veja, aí também isso pode acontecer com qualquer medicamento, ou com a manipulação errada, de microgramas para miligramas. Tá? Então, olha, quem usa tem que se preocupar demais com onde está manipulando o seu medicamento. É claro que a gente nunca tem como ter certeza absoluta, veja, mesmo com medicamentos produzidos por indústria farmacêutica,
Tem um estudo recente com insulina que viram, sei lá, a concentração tem que ser 95 unidades por ml, variava de 16 até 93. Nossa. Então, mesmo insulina tem essa variação. Mas com hormônio tiroidiano, enfim, como é algo ainda manipulado, tem que tomar muito cuidado. Então, tem que tomar, às vezes, assim, as pessoas gostam de fazer economias bestas, digamos, custa R$ 40 em um, no outro 15, vai no de 15, mas às vezes você pode até confiar na farmácia, mas pode ser que ela compre um produto que é de qualidade inferior, é igual pizza, né? Uhum. Todas as pizzarias têm pizza de marguerita. O que diferencia uma pizza da outra? Às vezes é a matéria-prima que compra. O queijo, um molho de tomate importado, né? Então, com manipulação de medicamentos, tem que levar em consideração isso. Então, essas são duas considerações importantes para fazer. Não é algo recomendado pela sociedade. Então, veja, se seu médico diz não, ele está respaldado de fato pela sociedade, o que não quer dizer que alguém que faça está cometendo um crime, tá bom? O Tá. T3 é liberado no Brasil, não é um uso criminoso, só não é respaldado pela sociedade de endocrinologia. Dito isso, veja assim, existe uma opinião pessoal e o que eu faço na prática. Eu acho que fisiologicamente, e levando em consideração os estudos observacionais, eu acho que todo mundo com hipotireoidismo deveria repor T3. Uhum. Porque eu acho que é mais fisiológico e os estudos demonstram observacionais que quanto maior o seu nível de T3, melhor o prognóstico. Agora, de novo, a gente volta naquela história do picolé. Pode ser que ter um T3 mais alto seja somente um marcador de que essa pessoa não tem resistência à insulina, de que essa pessoa não tem inflamação, de que essa pessoa está bem nutrida, tá? Então, isso aí pode ser só um marcador. De qualquer forma, veja, eu não tenho como comprovar por estudos randomizados que repor T3 nesses pacientes no longo prazo vai ter algum benefício. Não tenho nenhum estudo que demonstre isso. Eu sei, por exemplo, que repor só T4, pacientes com hipotireoidismo têm maior risco de ter doença cardiovascular. Isso é bem estabelecido. E é sabido que repor só T4 não diminui esse risco. Mas eu não tenho nenhum estudo falando que repor T3 vai melhorar isso. Tá? Eu não tenho. Então, assim, na prática, levando em consideração que é manipulado, que tem esses outros riscos, eu não reponho só pelos exames laboratoriais. Ou seja, eu não faço a dita modulação hormonal, assim, repor para manter em níveis mais altos. Eu não faço isso porque eu não tenho como falar para o meu paciente ou como garantir para o meu paciente que isso vai ter algum benefício para ele. Malefício eu acho que não vai ter, mas eu não consigo garantir para ele que vai ter algum benefício. E aí eu não tenho como é que eu falo para o meu paciente gastar dinheiro todo mês, passar a tomar remédio 2 vezes por dia, o resto da vida, sem garantir que isso vai ter algum benefício para ele. Então, eu não faço. Estou falando isso por quê? Porque eu só reponho na vigência desses sintomas. Tá? Então, depois que meu paciente fez toda a mudança do estilo de vida, tudo que ele podia, tudo que ele conseguiu fazer, está tomando T4 e mesmo assim ele continua sintomático, aí eu faço a reposição. Porque aí é uma escolha que para mim é óbvia. Assim, ou você confia no seu paciente ou você confia nos exames. Entende? Entendi. Assim, o paciente está na tua frente, não tem por que não repor. Você repõe e ele volta e fala, melhorei parcialmente, aumenta a dose. Olha, repus, melhorei, mas tive um pouco de tremor, um pouco de taquicardia. Você tem uma pessoa na tua frente, entende? Você não precisa mais de Diminui, estudo. então. Uhum. Isso, entendeu? Você não precisa mais de estudo, porque você tem uma pessoa ali falando, olha, não, de fato melhorei, tô com mais clareza mental, passei a dormir melhor, minha menstruação voltou, engravidei. Nossa, mas quantos e quantos casos de infertilidade que eu tenho no consultório que melhoram, que engravidam com o uso do T3. Eu até falo quando eu vou repor, ó, cuidado, porque aumenta a fertilidade. Por quê? Porque a produção ovariana depende do T3. Né? Quantas pessoas com sonolência diurna, tinha pessoas que dormiam no carro. Então, assim, é nítido. Estou falando por que isso? Porque, veja, seguro você tem uns estudos demonstrando que é seguro. Mas quando você repõe pelos sintomas, você tem certeza do benefício. E eu imagino Entende? que você tem a mesma conduta quando uma pessoa apresente o hipotiroidismo subclínico.
Sim, é porque aí eu não levo em consideração. O paciente pode chegar com absolutamente todos os exames normais. Se eu achar que esses exames são justificados somente pela tireoide, ou seja, veja, uma pessoa pode ter sintomas de cansaço e vai dormir todo dia 3 da manhã. Isso não é, Não, ela certamente não. precisa mudar os hábitos, né? Como você Isso, falou. Não, tá ou seja, uma fazendo, pessoa mudou os pode hábitos, mas toda continua com. inflamada, tudo, mas só come tranqueira, não tem como. É igual você colocar a gasolina batizada no teu carro. Não Sim, adianta trocar, eu não entendo nada de carro, mas não adianta pôr um óleo super chique se você está colocando gasolina batizada. Você tem que pôr uma gasolina confiável. Então, eu acho que para toda doença, veja, todas essas doenças crônicas que a gente trata hoje em dia, a causa costuma ser a mesma. Elas só se manifestam de maneiras diferentes. Uns vão ter enxaqueca, outros vão ter diabetes, uns vão Alzheimer, outros vão ter pressão alta, gordura no fígado, mas a causa subjacente é a mesma, é esse estilo de vida péssimo que a gente leva, tanto do ponto de vista alimentar, quanto de estresse, quanto de privação de sono, quanto de sedentarismo. As pessoas manifestam a mesma agressão sofrida de uma maneira diferente. Então, o primeiro passo é tirar a agressão, né? É mudar o estilo de vida e acreditar que isso vai, de fato, resolver. Talvez não resolva de uma hora para outra, óbvio, mas vai resolver, porque você está tirando a agressão. Porque caso contrário, você vai ter uma vida tratando doença. E sim. tratar doença não significa ter saúde. Veja, uma pessoa que tem enxaqueca, que toma 16 comprimidos de remédio por dia, ela pode até não ter dor, mas isso não significa que ela tenha saúde. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2 e toma 10 comprimidos por dia e tem a glicose normal, veja, sua glicemia está ótima, mas isso não significa que você tenha saúde. Por quê? Porque o agente agressor continua. A resistência à insulina, a inflamação, o estresse. Então, a base do tratamento é sempre mudar o estilo de vida. Mas pode ser que em algum momento, mesmo fazendo tudo isso, os sintomas persistam. E aí é necessário acreditar. Ou você vai confiar piamente nos exames laboratoriais, que partem de um perfil de normalidade também totalmente discutível, né? Então, quando você pega esses exames laboratoriais, o que é ser normal? Acho que essa é uma outra pergunta que as pessoas têm que falar. O que é ser normal? Né? Então, quando você dosa hormônios de toda a população e fala esse é o valor normal, o que é ser normal hoje em dia? Porque a população é toda doente. 50% tem sobrepeso, todo mundo se alimenta mal. Quando você fala que níveis normais de testosterona são de 200 a 1000, que de T3 é de. Entende? Então, assim, a A definição própria de normal, enxaqueca, ela. a gente vai no médico, faz todos os exames estão normais e você está tomando 16 comprimidos por dia. Isso. Porque pode ser, nesse caso especificamente, pode até ser que os exames não identifiquem, mas quando a Não, gente pensa em laboratorial, é isso, assim, é uma margem de normalidade muito grande. Agora, veja, o fato de você ser normal, populacional, não significa que esse seja o seu normal. sim. E muito menos que seja o seu ideal. Então, tem alguns estudos com hormônio tiroidiano que demonstram isso. Você dosa lá T3 e T4 da população, você vê de fato, tem aquela curva gaussiana que eles falam, né, de normalidade, mas eles dosavam todo mês das mesmas pessoas. E eles viram que para determinada pessoa ficava sempre num valor muito mais certinho. Ou seja, o normal dessa pessoa não é igual ao normal populacional. Mas e se daqui 2 anos ela tiver baixado, ela vai ser considerada normal ainda? Talvez porque está dentro do normal populacional, mas não é o normal dela. Então isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado também. O fato de você ser normal populacional não significa que seja o seu normal. E o fato de ser o seu normal não significa que seja o seu ideal. Então as pessoas têm sempre que estar buscando assim, não, como é que eu faço para melhorar, para melhorar, para melhorar, para melhorar? E muito disso está associado não à suplementação, não à reposição, mas à mudança do estilo de vida. E por isso que volta naquele começo, da importância do paciente de ter conhecimento, de auto se responsabilizar pela mudança. Porque tem doenças que, veja, a gente não pode culpar alguém por ter uma doença. Agora, isso não exclui que ele seja o responsável, porque ele é a única pessoa capaz de mudar. Entende? A única pessoa capaz de fazer atividade física é o seu paciente. A única pessoa capaz de comer e fazer escolhas melhores é o seu paciente.
Isso às vezes é trabalhoso, extremamente trabalhoso, tem vários aspectos que precisam ser trabalhados, emocionais, hábitos comportamentais, eventualmente até financeiros, familiares, assim, não é uma questão tão simples, mas as pessoas têm que ter essa noção de autorresponsabilidade. O que eu o que a gente colhe hoje, de certa forma, foi plantado por comportamentos, por hábitos que a gente teve no passado. E se a gente quer um futuro melhor, se a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, a gente vai ter que mudar isso hoje. Eu até coloquei no Instagram hoje que, veja, o sofrimento ele é inevitável. Inevitável. A ideia era relacionada à perda de peso. Veja, você resolver por não mudar seus hábitos e continuar com excesso de peso, isso gera sofrimento. Fato, de todos os tipos, tanto do ponto de vista estético, as pessoas sofrem, autoestima, de doenças, dores. Então, tudo isso gera sofrimento. Agora, emagrecer também gera sofrimento. Entende? A mudança ela é sofrida, porque, veja, se as pessoas estão com excesso de peso hoje, algum prazer teve para atingir isso. Comer é gostoso, eventualmente não ter que pensar muito nisso também é gostoso, são alimentos saborosos. Então, assim, os dois lados geram sofrimento. Então, a busca por uma alternativa para não sofrer ou diminuir o sofrimento, ela é ineficaz, entende? Assim, não deve ser essa busca. A busca principal é, eu vou sofrer. Isso é inevitável, faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. O O doutor José ponto é, Neto hoje falou: a vida não é justa. isso, exato. O ponto é, pelo que você quer sofrer, Pelo que você quer sofrer, entende? exatamente. Qual que é o propósito que te faz sofrer? É isso, esse é o ponto. Veja, as pessoas não sofrem muitas vezes no trabalho, por um trabalho desgastante, mas por que elas sofrem no trabalho? Porque elas sabem que precisa daquele salário para sustentar a família, fazendo aquilo que os filhos vão conseguir estudar na escola. Então, aquele sofrimento, em determinado momento, se torna até prazeroso, porque é um propósito tão forte por trás que você consegue. E quando a gente pensa em estilo de vida, tem que ter um pouco nesse sentido. Veja, mudar o estilo de vida é algo que não é necessariamente simples e talvez traga sofrimento de fato, porque toda mudança traz sofrimento. Vai ter que falar diversos nãos de coisas que antes você costumava fazer para defender um novo sim, que é o sim que você deseja. Mas a pergunta é, pelo que você está disposto a sofrer? Acho que Exato. esse é o ponto. As pessoas falam: é muito difícil ficar sem o brigadeiro, é muito difícil ficar sem tomar café. Aí eu falo: mas é difícil também ter uma crise de enxaqueca, é difícil também você ir para o pronto-socorro e tomar tramal e sair de lá com a mesma Sim. dor que você entrou. O que você escolhe? Né? Mais ou menos por aí. Uhum. E Porque doutor, tem que tomar cuidado para também não começar a se considerar uma pessoa especial, porque isso é muito ruim, sabe? Assim, porque quando a gente se considera uma pessoa especial, a gente pode ir para os dois opostos, assim, o arrogante ou o vitimista. sim, Os dois lados são ruins são e tem ruins. que tomar cuidado com isso. Uma vez eu estava conversando com a Carol é mãe do Rafael, que é um menino que teve diagnóstico de diabetes tipo 1 com 2 anos de idade, e ela faz dieta low carb para ele. Ou seja, ele, puxa, teve uma infância, de certa forma, privada de várias coisas que outras crianças comem. E aí ela me falou uma frase muito interessante. Veja, o que eu faço para o meu filho é o que todas as crianças deveriam fazer. Exato. Entende? Então, quando a gente tem uma certa tendência de achar que se alimentar bem, fazer atividade física, evitar determinados alimentos, e no caso esses ultraprocessados, ou seja, não ter esses ultraprocessados como base da alimentação, que isso é uma restrição, uma punição para quem tem uma doença. Mas veja que não. Assim, isso é algo que todos deveriam fazer. Todos, todos deveriam fazer. É claro que eu não acredito numa abstenção completa, vou ser bem sincero, a não ser que a pessoa tenha de fato uma alergia. Né? Então, pessoas com doença celíaca ou pessoas que comem determinado alimento e têm enxaqueca ou têm uma reação de pele. Veja, essas pessoas, elas às vezes é até mais fácil, porque elas conseguem identificar na hora que aquilo fez mal. Então é mais fácil para ela evitar. Mas a base de um estilo de vida, ela deveria ser saudável para todo mundo, tanto para quem está doente, quanto para quem não está.
Porque a gente sabe também, né, Dani, que tem muitas pessoas que são magras, que não têm aparentemente nenhum sintomas, mas que também não significa que tenham hábitos de vida saudáveis, nada disso. São só, digamos assim, beneficiadas do ponto de vista genético, o que não significa que não estão com mais risco, mas somente aparentemente elas não manifestaram isso de outra forma. Sim. E já que você falou da dieta low carb, a gente percebe, muito, comigo também aconteceu, quando eu comecei a reduzir os carboidratos refinados, enfim, eu tive muita queda de cabelo, mas isso logo Uhum. se estabilizou, uns 2 meses, eu imagino, não lembro exatamente, mas uns 2, 3 meses isso já voltou ao normal. Porém, quando a gente tem uma tireoide que não funciona bem, a gente também tem queda de cabelo. Aonde que... Estou perguntando isso porque minha audiência é super feminina, né? Sim. Assim, qual que é o limite, né? Primeiro, por que que cai o cabelo quando a gente melhora a alimentação? Era isso que eu queria Sim. perguntar. E Uhum. qual é o limite? Olha, 2 meses, 3 meses, depois disso vai investigar aí a sua tireoide ou outra coisa, enfim. O que Tá. que você me fala sobre isso? Primeiro, deixar pontuar uma coisa. Dieta low carb, jejum, nada disso piora a tireoide. Ponto. Sim, beleza. Então, quem falar algo ao contrário, veja, não tem nenhuma evidência científica, e aí é interpretar os estudos da maneira que gostaria. Porque quem defende que dieta low carb ou que jejum faz mal para a tireoide está se baseando na diminuição do T3, tá? E aí tem dois problemas. Os mesmos que falam isso são aqueles que usam TSH eventualmente para você fazer diagnóstico. Então aí você tem que escolher, porque em todos os estudos com dieta low carb você não teve nenhum caso de hipotiroidismo franco. O segundo ponto é que a gente sabe que o T3 ele auxilia nesse metabolismo da glicose. Então quando você diminui a quantidade de carboidrato que você come, você diminui a necessidade de T3 também. Então, Hum, uma das causas seria essa. Mas o fato é que tem dois estudos que demonstram que, quando você faz uma dieta low carb, eles fizeram isso avaliando o metabolismo, a taxa metabólica basal, que é um dos parâmetros mais fidedignos assim para você ver a alteração do hormônio tiroidiano. O que eles viram? Que o T3 diminuía, mas a taxa metabólica basal continuava igual. Veja que interessante. Então, aí de duas uma, ou você pode considerar isso que, olha, o T3 de fato diminuiu só porque a glicose que está entrando diminuiu, ou aí você vai ter que interpretar o contrário. Você vai falar, puxa, mas se com menos T3 a taxa metabólica basal se manteve é igual, mesmo. então será que a sensibilidade do T3 não melhorou? É uma extrapolação. Mas só para falar que assim, não existe nada disso de que piora, porque veja, as pessoas fazem uma dieta low carb, fazem uma dieta cetogênica, elas limpam a alimentação, elas não passam a ter sintomas de hipotireoidismo. Pelo contrário, elas se sentem mais bem dispostas, melhora bom humor, melhora memória, disposição, melhora sono, melhora tudo. É claro que durante a transição eventualmente você pode ter sintomas. Da queda de cabelo, especificamente, eu acho que muito é em decorrência do estresse do emagrecimento, que é aquela questão do eflúvio telógeno, que pode Hum, acontecer até 6 meses depois do estresse, 3, 6 meses depois do estresse. Porque o hum, emagrecimento ele é um processo estressante para o corpo, é um processo não natural. Então, você perder peso para o seu corpo aqui não é um estresse. Inclusive, ele quer que você volte a atingir o seu peso mais antigo. Então, acho que boa parte dessa perda de peso é em decorrência do estresse do emagrecimento. É claro que você pode ter de perda de cabelo, perda né? É de claro que você cabelo. pode de cabelo. É claro que você pode ter perda de cabelo também por deficiência de micronutrientes. Mas veja, levando em consideração que você está fazendo uma dieta low carb correta, ou seja, comendo carnes, vegetais de baixo amido, ovos como base da sua alimentação Caldo e de osso. não creme de leite, bacon e queijo como base da alimentação, veja, é uma alimentação muito mais rica do ponto de vista nutricional do que se você estivesse comendo pão, açúcar, farináceos, grãos, tá? Então, não tem por que pensar que do ponto de vista nutricional isso aí seria prejudicial. Mas são dois aspectos que eu acho que tem que pensar sempre: questão de micronutrientes e questão do estresse, que eu acho que é um fator muito relevante também. E lembrar que assim tem uma parte de queda de cabelo que é normal.
tem um amigo meu que fala assim, nunca pergunte para uma mulher se o cabelo dela está caindo, porque todas vão falar que estão. Então, não pode servir muito como um parâmetro para hipotireoidismo. Mas é claro que eu sei que tem vezes que começa a cair muito mais do que o normal, o esperado. Embora, olha só, uma seguidora, uma paciente me falou recentemente que muitas pessoas durante a quarentena estão se queixando de maior queda de cabelo. Ah, Olha mas eu que acho que aí elas interessante. ficam em casa, né? Contando os Isso. fios de cabelo. Olha que interessante que ela falou. Eu acho que tem uma parte pode ser por causa do estresse. Eu acho que sim, Sim. mas esse outro ponto dela foi muito interessante que ela falou. Agora a gente fica mais concentrado em um lugar só. Então é mais provável que você encontre mais cabelo. Entende? Porque antes você acordava, ia trabalhar e voltava para casa. Veja, a chance de cair cabelo dentro de casa era muito menor. Não, agora você passa o dia inteiro em casa. Então, todos os cabelos que caírem durante o dia vão estar dentro da sua casa. Então, às vezes, isso pode ser só uma impressão. Seu cabelo continua caindo igual, somente a percepção de que está caindo mais é maior, porque você está conseguindo, você está ficando num lugar concentrado, digamos assim. Não, você me deu um tapa de luva de pelica agora, porque minha filha tem 10 anos. E aí eu fiquei reclamando essa semana. Eu falei, nossa, tá caindo muito cabelo da Valentina. O que que tá acontecendo? E é isso, né? Ela tá em casa o dia inteiro É, pulando, virando estrela, né, na sala, porque ela não para, né? Ela tem uma energia como uma criança sem fim. normal. Então, óbvio, que ela tá mais em casa. Nossa, verdade. Olha, que bacana isso. Doutor Rodrigo, eu sou estudante de nutrição, eu estou no final do segundo ano. Eu tive uma aula de tireoide aqui. Muito obrigada, assim, sensacional. Acho que é bacanérrimo o conteúdo que você colocou aqui. Nossa, fiquei aqui batendo palmas. Ficou muito bacana mesmo. Obrigada pela tua disponibilidade e pela tua didática em explicar essa questão do tecido, da camiseta, da fábrica, do chefe. Eu achei demais a analogia que você fez. E isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? A gente sair desse, né, da parte técnica e conseguir atingir um maior número de pessoas. Tenho certeza que as pessoas que vão ouvir esse podcast, essa entrevista, vão entender claramente aí e dominar mais o assunto da tireoide. Foi muito bacana. Obrigado, Dani, pelo convite. No futuro, enfim, a gente pode fazer novos episódios com outros temas. Com Obrigado. certeza, com certeza. Me fala uma coisa, nas redes sociais a gente te acha como Rodrigo Bomene, né? O Bomene Isso, com Y, com Y no final, isso. com Y no É final. no Instagram. E no Instagram, né? Tem mais É. alguma rede que você gostaria de divulgar aqui? Acho que é mais isso. Tem o programa de emagrecimento, né, que é saudesemfiltro.com.br, que é, saudesemfiltro.com.br. é, que é Um um projeto programa mais novo, voltado. né? E é mais voltado para essa parte comportamental, tem a participação de um grupo de apoio, toda essa questão multidisciplinar, né? Nutricional, informação, tem psicólogo também para apoiar, porque essa questão da mudança do estilo de vida para quem quer emagrecer é, é extremamente importante, né? Não Eu vi que adianta você focar tem uma só no... formação de coaching, né? Você é coach. Eu fiz muito curso nesse sentido, assim, e leio muito sobre o assunto. Eu gosto muito dessa parte comportamental, e eu acho que talvez seja o que mais impacte hoje a nossa sociedade, porque é através dela que todo mundo fica com a maioria das doenças crônicas que a gente trata no consultório. E aí, para a gente conseguir reverter isso, a gente precisa ajudar nossos pacientes de alguma forma, né? Eu no Sim. consultório, você através do seu programa, acho que quanto mais pessoas estiverem focadas nisso de trazer informação de qualidade, de focar nessa mudança dos hábitos, melhor. Porque senão, daqui 10, 20 anos, o que a gente vê hoje vai piorar. Uma sociedade doente, focada somente no tratamento dos sintomas e cada dia gastando mais dinheiro e recurso com remédios que geram novos efeitos colaterais e aí vira um ciclo vicioso, assim, a gente passa a ficar dependente disso tudo. Sim, sim. E deixa eu te fazer mais uma última pergunta. A gente está gravando aqui em maio e está permitido atendimento por telemedicina. Você está fazendo atendimentos online, imagino eu, mas quando você faz
Atendimento presencial é só aqui em São Paulo ou você atende em outro lugar? Em alguma outra cidade? Eu faço só presencial em São Paulo. Eu tenho atendido online, mas atualmente o consultório está só para os meus pacientes de segmento. Eu estou sem horário para pacientes novos. E por isso que eu acho por isso que eu tenho me esforçado bastante também para essa parte de mídias, para que pessoas que eu não consiga, enfim, atingir diretamente no consultório por falta de horário, consigam, enfim, absorver esse conhecimento de alguma outra forma. Mas é só em Legal. São Paulo mesmo que eu atendo. Tá bom. Tá Bacana. bom? Mais uma vez, obrigada. Obrigada Obrigado, pela Dani. Muito obrigado pelo oportunidade. convite. Então, pessoal, se você gostou, deixa aqui seus comentários, o que você achou dessa entrevista, do podcast. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio da série Show Enxaqueca. É. Tchau, Dani. Tchau, tchau.